Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria mais uma vez poder estar com você. Minha gente, estamos com a graça de Deus começando um novo mês de setembro, mês da palavra. Leia a Bíblia, minha gente, leia a Bíblia, leia também aqueles vários textos, várias passagens que Jesus está curando as pessoas, são passagens de saúde, são passagens de fé, né? Tua fé te curou, é isso que a gente quer também. E com a graça de Deus, com esse mês de setembro começando, estamos começando o nosso Saúde e Fé, minha gente. Aqui nós temos essa preocupação, queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua saúde, queremos cuidar da sua família. E é tão bom quando você interage também conosco. Claro que sim, você pode participar pelo nosso WhatsApp 12 3104 1212, 3104 1212. Mas não esqueça, quando você mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração interagindo conosco, não esqueça aquela hashtag #EuNaTV, ó, hashtag #EuNaTV. Também você pode seguir a gente pelo nosso Instagram, Programa Saúde e Fé. Importante que você vá lá, porque nós postamos bastidores, fotos, enfim, para você acompanhar dicas de saúde durante toda a semana. A gente está abastecendo com dicas valiosíssimas de saúde. Então vai lá, curta e comece a seguir e indique também para os seus grupos, para os seus amigos, viu, gente? Minha gente querida, iniciamos hoje esse mês de setembro, mês marcado pela campanha de prevenção, minha gente, ao suicídio. Essa triste realidade que atinge o mundo todo. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, são registrados mais de 14 mil casos de suicídios por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. O suicídio tem impactos na sociedade como um todo, exige grande atenção. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu e você vamos receber ela, que é a nossa queridíssima psicóloga, a doutora Andréia Cristina Vilas Boas. Doutora Andréia, boa noite, bem-vinda. Entra aqui na nossa salinha da saúde, doutora. Boa noite. Bem-vinda. Que alegria recebê-la, doutora. Obrigada, um prazer. Também agradeço o convite. E agora sim, eu tenho que revelar isso, minha gente. Quer dizer que alguém nasceu lá no Acre, é isso? Não, eu fui casada com um acriano. Ah, casada com um acriano. A doutora é de onde? Eu sou daqui de Guaratinguetá. Ah, de Guaratinguetá. Nasci no Vale. Olha, que maravilha. Mas morei 15 anos lá. Lá em Rio Branco. Isso, lá em Rio Branco, Tem no uma Acre. história bonita em Rio Branco lá, Sim. viu? Doutora, por favor, Obrigada. sente-se. Doutora, meu Deus do céu, a gente quer falar, doutora, dessa realidade. É um setembro é um mês tão bonito, doutora. É um mês assim da primavera que vem chegando, as flores que começam a apontar assim, a desabrochar pelos jardins da vida, enfim. Mas também essa cor, como aquele trânsito, quando a gente está no trânsito, quando a gente está dirigindo, tem um sinal verde que a gente consegue ir, mas tem um sinal amarelo, opa, preste atenção, algo vai mudar. E aí vem logo em seguida o vermelho. Nós estamos no setembro amarelo também, é um sinal de alerta, doutora, também por essa realidade aí que a gente não vai falar muito da palavra, enfim, mas temos que conversar, temos que enfrentar. Eu acho que o diálogo, informação é tudo que a gente precisa. E aí, doutora? Sim, a cor amarela ela foi escolhida por esse sentido mesmo, né? De um alerta? Isso, né? De conscientizar a população que é necessário ter uma atenção em relação ao aumento, né, dos casos de comportamento suicida. Esses profissionais, eles estão preparados para falar do tema. Por que eu digo isso? Porque estamos em setembro, outubro, mês que vem, vai ser uma campanha extraordinária de prevenção, câncer de mama, etc., outubro rosa, enfim. Mas assim, e a gente vê que todas as escolas, profissionais, entidades já falam disso, da prevenção do câncer de mama, enfim. Mas do setembro amarelo, os profissionais estão preparados ou ainda existe muito medo, preconceito, tabu para poder enfrentar o tema, doutora? A campanha Setembro Amarelo, ela surgiu, né, ela veio para o Brasil em 2014 e ela auxiliou muito na ampliação dessa discussão. Tá. Mas ainda é um tema que gera também, receio. né? Sim, né, 2014, Por isso, há pouquíssimo tempo. E os profissionais, inclusive da área da saúde mesmo, têm medo de falar sobre isso. Então, é um tema que precisa ser amplamente divulgado, debatido, mas com muito cuidado, né? É preciso saber como falar. Exato. Agora, não é uma situação que a gente enfrenta, não é uma situação que a gente aborda do ponto de vista somente individual. Ah, o fulano cometeu isso, o fulano... Ou seja, é uma reflexão
mais ampla, é uma sociedade que está doente, doutora. É uma sociedade que está facilitando, promovendo e levando muitas pessoas a cometerem esse ato. Não é? Então não é uma questão, a culpa do fulano, é o fulano individualmente. Não é, claro, é a pessoa, né, que o resultado final, mas, ou seja, é todo um espectro coletivo que a gente precisa abordar e enfrentar, doutora. Essa é uma observação extremamente importante, né? Porque até então se acreditava que o suicídio ele estava diretamente associado a transtornos mentais. E é claro que quem tem um transtorno mental tem um risco maior para apresentar comportamentos suicidas, mas existem muitos outros fatores que também podem levar à ideação suicida, inclusive os fatores sociais, né? Por exemplo, sofrimento da pandemia, que nós acabamos de passar, né? Com isolamento, né, com muita dificuldade, medo mesmo nas relações. Então, que acentua as depressões, ansiedade, estresse, né, principalmente síndromes de pânico e por aí vai. Exatamente. E aí vão surgindo vários transtornos que podem levar, né, ou desencadear. A bola de neve vai crescendo, Isso. né? E tem países que sempre que tem uma crise econômica aumentam os casos. O Japão é um exemplo. Né? Então, não são só questões pessoais, individuais, como você muito bem pontuou. Né? São questões sociais também. É complexo, né? É um fenômeno complexo. A gente está aqui, hoje é um programa Saúde e Fé, estamos num canal cristão, um canal católico, Rede Aparecida de Comunicação, etc. E a gente quer levar esperança, a gente quer levar essa qualidade de vida, a gente quer levar amor, a gente quer levar vida. Acreditamos em Jesus, Jesus é o que nos impulsiona, Jesus que foi trazido pelo sim de Nossa Senhora, e aí a gente quer defender a vida, mas a gente sabe que é uma realidade. Doutora, uma vez também eu li uma matéria assim, e tem vários testemunhos, enfim, que uma pessoa com essa tendência, né, explica bem o que eu vou dizer agora, doutora, né? Uma pessoa que ela, de repente, a pessoa que tem essa mentalidade suicida, ela quer tudo, menos tirar a sua vida. Ela não quer tirar a sua vida. Ela quer resolver um problema que ela tem. E ela acha que para resolver aquele problema, tirando a vida resolve. Mas ela não quer como objetivo, como propósito de vida, tirar a sua vida. Não quer. Ela não nasceu para isso. Mas ela quer resolver um problema que aquilo lá está sufocando. Então ela acha que para resolver aquele problema, a solução é tirar a sua própria vida. É isso, doutora? Mais ou menos? Na maioria dos casos, sim. Né? Porque, como eu falei, o suicídio ele é um fenômeno complexo, não existe uma causa única. E imagine o grau de sofrimento para uma pessoa, né, chegar a esse ponto. Né? Então, a gente precisa entender que existem vários fatores que podem agravar, mas o sofrimento ele é constante em todos os casos. Né? E para a psicologia... Ela não consegue sair disso, doutora? Não, né? Ela... Pensando, quando eu faço, né, os atendimentos, a gente percebe um histórico de situações, de dificuldades, de perdas, de sofrimento. E aí tem aquela situação que a gente chama da gota d'água, que normalmente são que saem na notícia, né? Cometeu suicídio por conta dessa situação ou daquela. Na verdade, não. Não, é uma série de eventos e aí, diante da dificuldade de lidar com esses problemas, e o sofrimento intenso, como você falou, a pessoa ela acha que ela não tem outra alternativa além de tirar a própria vida. E ela quer solucionar isso, ela quer sair dessa situação, enfim, e quando ela entra nesse turbilhão interior, nesse furacão, nesse descontrole emocional, ela... Tem algo que desencadeia, doutora? Tem algo assim que, de repente, poxa vida, foi a gota d'água, foi assim, ela chegou num limite, né? A gente vai percebendo isso ou não? Por isso que é tão complicado. Tem pessoas que não dão sinais, né? Tem pessoas que vão deixando pistas, então ela vai sinalizando, ela vai falando, né? Falando o quê, por exemplo? Que ela não vê mais sentido na vida, né? Que a família talvez ficasse melhor sem ela, né, que ela não dá conta mais de lidar com o sofrimento. Então, tem pessoas que vão deixando alguns sinais. Mas tem suicídios que são por impulso. E aí, a família fica mais perdida ainda porque ela não entende. Né? Então, não tem um sinal, não tem uma carta de despedida. E esses suicídios têm um impacto, né, muito grande na família. Porque fica a pergunta, por quê? O que eu não percebi?
Isso é interessante porque a gente sabe que, a gente vê, eu como padre, eu já atendi vários casos nesse sentido de famílias, de mães que entram num desespero tão grande, porque, e a gente sabe que é dos 15 aos 29 anos, assim, a taxa, né, é muito grande. A gente sabe que essa faixa etária da estatística, onde se acentuam-se maiores números de suicídios, enfim, e a gente vê, houve mães do desespero. Onde foi que eu errei? O que que eu fiz? Como que eu não percebi? Ou seja, aquela morte, né? Aquela morte factual ali daquela pessoa que atentou contra si mesmo, enfim, mas ela causou outras mortes, ou seja, a família inteira morreu um pouco, né, doutora? O impacto social ele é muito grande, né? E vários estudos apontam que logo, né, depois de um suicídio, de 6 a 10 pessoas próximas são impactadas de forma profunda, né? E é um luto diferente para a família, porque é um luto que muitas vezes vem com dúvidas, com culpa, com raiva, né? E Tabus, busca por respostas. preconceito, Exatamente. se evita aquela família. Sim. Se evita, porque, meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? Por que a pessoa cometeu suicídio? E eu vou dizer mais, doutora, eu vou dizer mais, assim, antigamente também, quando a pessoa que acontecia isso no interior da família, não se podia nem velar na igreja, né? Você já via tudo, esconder o máximo, etc., esconder as causas do porquê, enfim. Até no ponto de vista religioso tinha esse preconceito. Hoje, graças a Deus, a igreja, né, com essa abertura, com essa compreensão, coloca-se tudo isso no grande mar da misericórdia de Deus, tudo isso, né? Ninguém está aqui para julgar, não se trata disso. Eu acho que uma família, uma pessoa não está ali, cometeu, não é para ser julgada, não é para ser julgada, não é para ser condenada. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia das causas, o porquê levou tudo isso. É claro que são situações que a gente tem que defender a vida, mas a gente não está aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém. A pessoa já estava vivendo um turbilhão de cobranças internas, um turbilhão de situações, de emoções ali, que não conseguia, a resposta estava sufocada e achou como solução aquele momento ali. Poderia ter ajudado, poderia outros caminhos, mas optou por aquele momento ali. Não somos nós, não temos direito de julgar, de condenar essa pessoa, de colocar no inferno, muitas vezes, como se era dito lá atrás, né? Hoje, do ponto de vista religioso, se coloca tudo isso no grande mar da misericórdia de Deus. É só a misericórdia de Deus para interpretar, para traduzir essa situação tão dolorosa para a família, que fica um estigma marcado aí para o resto da vida, doutora. E aí a importância do acolhimento. E de se perceber que a família também vai precisar de cuidados. Por isso que hoje se fala em prevenção e pós-venção. Pós-venção é o apoio que é oferecido aos familiares, às pessoas que perderam alguém por suicídio, que são chamados de sobreviventes. Exato. Então, hoje já tem todo um trabalho também voltado à família e aos amigos, né, companheiros de trabalho que perderam alguém por suicídio. Falando sobre essa realidade que a gente tem que trazer presente, a gente tem que conversar em casa, conversar nas escolas, conversar nas instituições, ou seja, é uma tentativa de dar voz a essa situação para que outras pessoas, infelizmente, né, não cometam isso que a gente vê as estatísticas aqui no Brasil aumentando, são os casos de suicídio. A cada dia, 38 pessoas, né? E é por isso que estamos aqui hoje recebendo a doutora Andréia Cristina Vilas-Boas, nossa psicóloga que aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. A primeira orientação que nós damos, não julgar, né? É fazer esse acolhimento, é mostrar para a pessoa que apesar dessa situação de violência sofrida, ela tem apoio. Ok. Né? Então, as vítimas de violência, crianças, idosos, adolescentes, são considerados grupo de risco. Ok. Né? E nesse caso, a família tem que fazer o quê, praticamente? Conversar, né? Perguntar, não ter medo, né, de conversar sobre isso. É claro que respeitando, porque às vezes a pessoa não quer falar. Claro, exato. Né? Mas de deixar claro assim, eu estou aqui. Você não está sozinho. Ok. Agora, os grupos de apoio também são fundamentais. São. Existem grupos de apoio também nesse sentido, doutora? Existem vários grupos de apoio. Hoje, até pela pandemia, inclusive online, né? Tem no YouTube, é possível encontrar se você digitar. O CVC, né? O Centro de Valorização à Vida, né? Tem até um número, não tem, doutora? Tem. É o número 188. 188. Isso, que é do Centro de Valorização da Vida. É uma entidade filantrópica que funciona há mais de 50 anos no Brasil.
E eles fazem um trabalho excelente. Então você de pode... conversa, de apoio, de acolhida. Isso, né? pelo site, por bate-papo, né? Locais que tem o posto físico, eles fazem atendimento presencial. Entendi. Então é um trabalho muito bacana. Então, quando de repente uma situação, a pessoa está com um comportamento diferenciado, estava num ritmo normal, de repente ela começa a se isolar, de repente ela começa já não tem aquela interatividade com as pessoas, de repente ela começa a ter um comportamento diferencial, opa, tem que prestar atenção nessa pessoa, tem que acolher, tem que trazer junto, tem que tentar ver o que está acontecendo, doutora, é isso? Isso, porque aí já são sinais de alerta, né? Essas mudanças de comportamento, elas já sinalizam que tem alguma coisa acontecendo. E aí é importante investigar, né? Ficar um pouco mais atento. Então, as pessoas que convivem conosco conseguem perceber, né? Quando você está um pouco mais triste, quando tem alguma coisa ali, né? Que parece que não está, né? Normal. Então, é importante ficar atento, sim. E pessoas que já têm essa tendência a sofrer de ansiedade, síndrome do pânico e principalmente essas tendências à depressão, aí sim que a gente tem que ficar bem mais atentos, porque a gente sabe que muitas vezes o ponto final de uma depressão não tratada é justamente essa sensação de que não existe solução mais para nada, eu estou no fundo do poço, então tirar a vida é uma solução. Então tem que ficar atentos a esses quadros, doutora. Isso, porque quanto antes se busca ajuda, melhor é o atendimento, né? Porque existem casos leves, moderados e graves. E pela dificuldade, pelo tabu, pelo preconceito, as pessoas demoram muito para buscar ajuda na área da saúde mental. Então, quando elas vão buscar ajuda, a situação já se agravou muito. A doutora é psicóloga, tem linguagem para isso. A doutora sabe como abordar, sabe como entender, sabe como identificar. Opa, a doutora sabe. Mas a gente, né? E a gente que não tem isso, que não tem esse tato, como abordar? É se aproximar perguntando, né? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Né? Tem algo te incomodando? Porque às vezes a pessoa fica com dificuldade de perguntar diretamente. Então ela pode se aproximar oferecendo apoio. E ao sinal, né, de alerta, assim, de se perceber, entrar em contato com profissionais da área de saúde mental e buscar ajuda profissional. Legal, doutora. Gente, está muito bom o assunto, está muito bom. Nós estamos falando sobre esse tema tão importante que é o combate ao suicídio. E você sabia que pessoas que sofrem com problemas psiquiátricos também têm alguns direitos? E é sobre esses direitos que vamos falar agora. E vamos convidar uma advogada, a doutora Fabiana de Castro Salgado Lucas, para falar sobre esses direitos de pessoas que estão aí em tratamentos psiquiátricos. Doutora Fabiana, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, né, tirando um pouco do meu conhecimento com vocês. Doutora, primeiramente eu quero agradecer de coração, estamos começando esse setembro, estamos falando também sobre prevenção ao suicídio também, que é essa cor desse mês tão abençoado, enfim. Doutora, como é que a gente poderia definir o que é problemas psiquiátricos? Então, na verdade, com relação, né, que a gente vai tratar com relação aos benefícios previdenciários, né, a pessoa, ela precisa comprovar, né, primeiro que ela tem um transtorno, uma depressão, uma esquizofrenia, alguma doença, algum transtorno mental que a incapacita para o trabalho, né? Então, assim, ela tem lá já o laudo, ela faz um tratamento e ela precisa ter vínculo com a Previdência. Então, ela pode solicitar um benefício por incapacidade, né? Só que ela precisa estar em tratamento, ela precisa ter um diagnóstico, né? E perante o INSS, o que ela precisa comprovar para ter direito a esse benefício? Ela precisa comprovar que essa doença a incapacita para o trabalho. Isso é o mais importante. Então, assim, e é uma situação bem complicada, porque muitas pessoas, né, elas não conseguem, às vezes, um laudo fundamentado, ou ela nem tem o diagnóstico fechado, e ela se encontra numa situação, às vezes, que ela não consegue mais retornar ao trabalho. Entendi. E ela solicita o benefício é negado, e aquele problema acaba se agravando, né? E, então, assim, é uma situação bem complicada. No dia a dia, a gente vê casos ali, assim, às vezes até do problema ser agravado pela negativa de um benefício previdenciário.
Ô, doutora Fabiana, então é o seguinte, primeiramente, a pessoa precisa de um laudo médico, ou seja, a pessoa tem que ter um acompanhamento do médico. O médico vai ter que dizer se essa pessoa está em tratamento de depressão, essa pessoa está em tratamento de síndrome do pânico, enfim, outros problemas relacionados a problemas psiquiátricos, enfim. Então, precisa de um laudo médico. Com esse laudo, vai-se até a doutora Fabiana ou vai direto ao INSS, doutora? Então, é sempre bom, né, a pessoa se orientar com um advogado especialista em direito previdenciário. Mas o que é muito importante é a grande dificuldade que eu vejo das pessoas, né? Porque ela precisa comprovar não só que ela tem esse problema de saúde, né? Eu vejo muitas pessoas até falando, que doença tal dá direito a tal benefício. A doença em si, ela não dá direito ao benefício. O que dá direito é o que aquela doença causa naquela pessoa, a limitação que gera naquela pessoa, que a impede de trabalhar. Ok. Então, o que acontece? Às vezes ela até consegue um atestado, um laudo, só que só vem o CID da doença e que ela está incapacitada para o trabalho. E aí ela chega no INSS, marca a perícia, comparece na perícia e o benefício é negado, né? Por quê? Como se trata de os transtornos mentais, você não tem um exame, diferentemente de um problema de quebrei a perna, eu tenho um exame lá que eu consigo visualizar. É muito importante que nesse atestado venha o que? O tratamento que ela vem sendo submetida, quais medicamentos que essa pessoa toma, quais são as limitações físicas e psicológicas que ela tem, né? Para ficar o quê? Claro que são essas limitações que a impede de trabalhar. E aí vai interligar com a atividade laboral, né? Porque nem todo problema de saúde gera incapacidade, dependendo do trabalho que a pessoa exerce. Então é muito importante, antes de tudo, né, se ela não tem esse laudo bem fundamentado, procurar um advogado para orientá-la nesse sentido. Okay. Quais documentos eu devo levar ao INSS? Prontuário médico é super importante. Por quê? Para comprovar que ela vem fazendo o tratamento, para comprovar o grau da doença, né? Se aquele tratamento vem dando resultado ou não. Né? Isso é muito importante. E às vezes a pessoa não leva. Ou às vezes até a perícia também não analisa corretamente, né? Infelizmente isso acontece. Mas são documentos que a pessoa precisa levar, receituário, quais medicamentos que ela está tomando, porque muitas vezes também a incapacidade laboral, ela não vem da doença em si, ela vem dos remédios, né? Dos efeitos colaterais. Dá um exemplo, motorista de caminhão. Se ele está tomando um medicamento, às vezes, que ele sente tontura, ele sente fraqueza, como que ele vai retornar à atividade laboral? Entendeu? Às vezes até o problema de saúde que ele tem, não sei, ele tem uma depressão, algum transtorno mental, mas está controlado, assim. Mas o medicamento que ele toma para ter esse controle da doença dele o impede de trabalhar, porque senão ele coloca em risco a vida dele ou de terceiros. Né? Então, tudo isso tem que ser verificado antes de comparecer à perícia do INSS. Ô, doutora Fabiana, a gente sabe que a própria morosidade, muitas vezes, é essa luta, né, de convencer que o problema está com, bem a senhora falou, uma coisa é uma doença física, quebrou a perna, um acidente, se vê, né? Outra coisa são coisas da cabeça, né, que é justamente esse acompanhamento. Mas digamos assim, que a pessoa, depois dessa luta, dessa maratona toda, com a ajuda do advogado, como a doutora Fabiana, enfim, conseguiu esse benefício. Esse benefício, ele é transitório? Em que sentido? Ou seja, enquanto está fazendo o tratamento, lá na frente vai ter outra perícia, se melhorou, né? Aquele problema desapareceu, foi controlado, essa pessoa perde o benefício, ou uma vez que conseguiu para sempre? Não, o INSS, quando você vai marcar a perícia, provavelmente ele vai conceder inicialmente o auxílio-doença, né? Esse auxílio-doença, se você permanecer, ele vai dar por um período, tá? O período que vai analisar, ele vai ser concedido por um prazo. 15 dias antes deste prazo, antes de vencer esse prazo, se a pessoa permanece incapacitada para o trabalho, é muito importante que ela faça o pedido de prorrogação. Né? Que ela ligue no 135 e agende uma nova perícia. Uma perícia de prorrogação de benefício. Tá? Isso é super importante. Se ela ficar durante muito tempo recebendo o benefício, o auxílio-doença, e ela não obter uma melhora, o que ela tem que buscar é uma aposentadoria por invalidez. Certo. Né? Essa aposentadoria, sim, ela é permanente. Mas permanente no sentido que ela também passa por perícia revisional.
né? Mas ela é uma aposentadoria. E ainda tem que passar por perícia revisional. Não é igual ao auxílio-doença, ele não tem um prazo de cessação, tá? Mas é uma aposentadoria, ela não deixa de ser definitiva. Mas se nessas perícias revisionais constatar que ela retomou a capacidade laborativa, aí sim o benefício é cessado. Mas, em qualquer dos casos, o benefício foi cessado e eu permaneço incapacitado para o trabalho, não adianta recorrer para o Conselho de Recurso, tem que ir para o Poder Judiciário. Muita gente recorre, vai para o Conselho de Recurso e fica lá 1, 2 anos aguardando uma decisão, porque o Conselho de Recurso raramente ele vai reverter uma decisão da perícia médica, né? Então, assim, a pessoa já tem que acionar o Poder Judiciário, pedir uma tutela de urgência para o benefício ser restabelecido. Porque senão acontece dela ficar no chamado limbo jurídico, né? Que ela fica, a empresa não aceita ela de volta, se ela trabalha, né, como empregado, e ela não recebe benefício do INSS. Tem gente que fica 1, 2 anos nessa situação. E o que acontece? O problema de saúde se agrava. O importante... E é muito triste isso. O importante é saber que existe recurso, tem sempre auxiliado com um grande profissional que tem como buscar amparo nessas situações. Doutora, eu queria conversar mais, mas a televisão aqui é tempo, eu queria imensamente agradecer de coração. Valeu, super dicas e que bonito essa luz no fim do túnel, que há esperança para aquelas pessoas que estão em tratamento, que não são físicos, são mentais, mas não deixam de ser também doenças, doutora. Muitíssimo obrigado, querida. Com certeza, um abraço. Deus abençoe, que maravilha, gente. Então aí a doutora Fabiana, nossa advogada, você pediu aqui dicas, né, os direitos, as pessoas que estão em tratamento, a gente está trazendo, cada programa, com a graça de Deus, a gente está tentando trazer aí dicas valiosíssimas, viu? Doutora, para quem está em casa, como ajudar a família? Como a família pode perceber os sinais ali? Porque a convivência, a rotina, né? Às vezes, é frescura, tá querendo chamar atenção, isso e aquilo. A família não presta atenção nos sinais porque já entra naquela rotina de que um conhece o outro, sabe das brincadeiras, sabe disso e aquilo. Então, como é que a família tem que dizer, opa, tem algo mais sério acontecendo aqui? E acho que o primeiro ponto é a atenção. A gente até fala, e você comentou, né, que os índices maiores são em adolescentes e jovens adultos. E eles estão cada vez mais ficando isolados, né, ou ligados na internet, né, num celular. Então é importante que a família ela tenha esse momento de conversa, né, de interação, de ficar atento aos relacionamentos familiares e perceber essas mudanças que às vezes são sutis mesmo. Entendi. Né? Nem sempre é fácil perceber. A senhora citou uma coisa assim fantástica, porque hoje a gente sabe que as crianças estão nascendo com o celular na mão. Sim. Com um tablet na mão. Hoje é a geração do toque, né? Do toque ali. Enfim, e essa geração dos 15 aos 29 anos, que é a mais suscetível, né, a esses casos, enfim, a gente sabe que são pessoas muitas vezes vulneráveis, que se isolam, que conversam com o mundo inteiro, mas não são capazes de interagir com aquela pessoa que está do lado ou dentro de casa. Se fecham no quarto e interagem lá, enfim. Pessoas que muitas vezes também, doutora, assim, nessas redes sociais que a gente tem, que sabendo usar isso é valiosíssimo, enfim, mas muitas vezes se comparam. Eu me comparo àquela artista, eu me comparo àquele artista, eu quero ter o tanto de seguidores, etc., e eu não consigo, eu não chego perto e acabo me frustrando. Essa frustração também pode ser um sinal aí, de um indício de que algo emocionalmente não está caminhando bem, doutora? Ela tem um impacto, né? Porque principalmente em adolescentes e crianças também, que têm muito acesso hoje, então tem um impacto emocional, porque é como se você nunca conseguisse atingir esse ideal de perfeição, né, que cada vez mais se exige na sociedade. E aí nós precisamos pensar, né, em melhorar as nossas relações, né, a nossa qualidade de vida e principalmente o investimento em políticas públicas, né, que alcance de fato a população. Porque uma pessoa que não tem emprego, que não tem alimentação, né, como é que a gente vai falar em qualidade de vida, em promoção de saúde mental? Dívida, tem conta para pagar, não tem perspectiva, não tem uma luz no fim do túnel, ou seja, ela entra num emaranhado, um complexo interior, numa autodestruição, doutora.
isso tem consequências, né? Isso tem consequências. E aí é uma bola de neve, né? Como nós conversamos, a situação, ela tende a ir se agravando, né? Por isso a importância, né? E por isso, assim, que a doutora falou assim, que não é um caso isolado, a gente nunca pode ver o problema, o suicídio, como um caso isolado. É uma doença da sociedade, doutora. Isso. Tratando a sociedade, a gente melhora essa qualidade de vida, dando oportunidades, dando acolhida, infraestrutura para a pessoa se desenvolver os seus talentos, achar que ela é importante e realmente é importante, dar espaço para isso, aí sim a gente vai acabar tirando essa página tão triste na história da humanidade, né, doutora? Com certeza, e os vínculos são muito importantes, né? Quando nós falamos de comportamento suicida, normalmente houve quebra de vínculo Exato. familiar, vínculo afetivo. Então, existem vários pontos de apoio que são importantes e preventivos, né? A fé é uma delas, né? Exato. Então, a família, a rede social de apoio. Então, tem várias situações que podem 188, servir. 188, CVC. isso, o Centro de Valorização da Vida. E eles funcionam 24 horas. Que maravilha, gente. Tivemos hoje o prazer, foi um prazer realmente, assim. Eu aprendi barbaridade de conversar com a doutora Andréia Cristina Vilas Boas, nossa psicóloga. Quem quiser entrar em contato, está aparecendo o WhatsApp aí na tela, 12991599453, está na tela. Dê um print aí, viu, gente? Ou 12988480221. E tem um Instagram, que é Andréia C. Vilas Boas. Está aí na tela para você copiar e começar a segui-la também no Instagram. Lá você pode interagir com ela, viu, doutora? Eu quero imensamente agradecer, foi uma aula, muitíssimo obrigado, que seja o primeiro de tantos, viu, doutora? Eu que agradeço, foi um prazer, né? E é fundamental esse bate-papo, esse tema que vocês têm, né, discutido e tantos outros no programa Saúde e Fé. Muitíssimo obrigado. A doutora falou de um elemento fundamental, a fé. Então, sabemos que diante de muitas realidades que vivemos, é preciso ter esperança. A esperança não nos deixa desanimar e nos incentiva a continuar. Por isso, vamos juntos pedir ao Senhor que nos conceda um coração cheio de esperança.